E aí, família, fique esperto que vai chegar mais vídeo aqui, pessoal. Então fique esperto, né? E logo mais tem mais vídeos aqui no canal. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Você mora sozinho, não tem vizinho, não tem ninguém na estrada, o sinal do celular mal segura uma ligação, né? Aí tua casa é uma chácara isolada, cercada por mata, no interior do Paraná. E aí do nada, você vê 3 carros pretos rodando devagar na tua frente. Eles não param em lugar nenhum, não tocam campainha, só passam. De novo, e ficam assim. Foi exatamente isso que o Mike Leão filmou com a voz tremendo, dias depois de dizer ao Brasil inteiro que tinha visto um OVNI, ok? E o que ele fala nesse vídeo é o que tá deixando muita gente preocupada e horrorizada. Esses carros não eram normais. Ele diz isso e completa dizendo que aquilo não eram ufólogos, era outra coisa. Agora segura essa pergunta na cabeça aqui, porque ela vai voltar no final desse vídeo aqui. Quem é que manda 3 carros pretos rodar uma propriedade isolada no meio da noite? E por que essa cena parece que você já viu antes num filme? Inés Trunks, Peter aqui. Bom, galera, no vídeo que a gente postou ontem, a gente mergulhou no avistamento em si, né? As luzes, o som, o objeto que o Mike jura ter visto sobre a serra. Hoje a gente vai mais fundo, muito mais fundo, porque o avistamento, galera, foi só o começo. O que aconteceu depois é que transformou essa história num verdadeiro roteiro de filme de terror, né? E não um terror qualquer, um terror que a ufologia documenta há mais de 70 anos, com nome, sobrenome, até uma franquia de cinema que vocês sabem qual é, vocês já conhecem. A pergunta de hoje é direta. O Mike Leão pode estar correndo perigo de verdade? Antes de você responder nos comentários, cara, e eu quero realmente sua opinião ali embaixo, você acha que ele viu mesmo alguma coisa? Ou tem explicação pra tudo isso? E se você curte quando a gente pega um caso que tá bombando e investiga de verdade, né? Em vez de só repetir o que todo mundo já falou, se inscreve no canal e ativa o sininho. É de graça, ajuda demais a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Revivendo o que o Mike sentiu, deixa eu te colocar dentro da pele do Mike por um minuto. É domingo, dia 31 de maio. O Mike tem 31 anos, né? É técnico de enfermagem de formação, ficou conhecido nas redes resgatando bichos. Ele cuida de quase 280 animais resgatados naquele sítio. Um cara da roça, rotina simples, conteúdo de fazenda. Aí durante o dia, as coisas começaram a sair do lugar. Os animais ficam agitados, ficam estranhos, sem motivo nenhum. Ele encontra a cerca elétrica da propriedade derrubada. E quando a noite começa a cair, ele ouve um som mecânico, contínuo, que ele descreve como o ranger de uma catraca ou de uma engrenagem girando, né? Vindo de cima da casa. Então, cara, imagina isso. Você tá sozinho, sem vizinho, sem sinal, e tem um barulho de máquina vindo do céu em cima do seu telhado. Ele sai na varanda e aí que, segundo o relato dele, ok, ele vê uma estrutura enorme, luminosa, em formato que lembrava um olho, com uma esfera vermelha embaixo, cheia de luzes coloridas atravessando o céu em silêncio antes de sumir no horizonte. Não era avião, não era drone, era muito grande. Foi o que ele disse depois, visivelmente abalado, né? Não era um avião, não era um drone, não sei, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas. E o corpo dele reage, cara. O Mike ele relata uma crise de ansiedade, um frio intenso, uma sensação de impotência total. Tudo é gravado pelo fato de estar absolutamente sozinho ali. Então, ou seja, ele disse inclusive que ele sentiu, né, a química do corpo dele. Não tô muito bem, gente. Eu tô com uma sensação de drenação total de energia. Tô com muito frio, tô estranho, parece que me drenou toda a minha energia. Não sei se foi o nervosismo, talvez seja. Agora, a Força Aérea Brasileira, pelo DSEA, soltou uma nota dizendo que nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea naquele dia 31. E os céticos têm explicações na manga. Drone de alta performance, reflexo óptico, né? Equipamento de monitoramento noturno. A filmagem, gravada com zoom máximo de um iPhone, ficou toda pixelada, o que só jogou lenha na desconfiança, né? Mas guarda isso, ok, galera? Oficialmente, entre aspas, nada de anormal aconteceu. Porque essa frase vai voltar, e quando voltar, ela vai te dar um arrepio. Aguenta aí. Isso já aconteceu antes? Primeira coisa que muita gente perguntou: alguém já viu algo parecido com isso? E a resposta é: galera, o Brasil tem o maior arquivo ufológico militar da América Latina. Olha só esse paralelo. 1977, Ilha de Colares, no Pará. Centenas de moradores começam a relatar luzes coloridas no céu. Luzes que, segundo eles, desciam e atacavam as pessoas. Ficou conhecido como chupa-chupa, né? Que é um facho que penetrava na pele com uma agulha e deixava marcas. Inclusive, gravei um vídeo hoje pro canal Peter Aqui, que vai amanhã, no meu canal secundário Peter Aqui, sobre esses casos. E o que o governo fez? A própria Força Aérea Brasileira montou uma operação secreta para investigar a batizada de Operação Prato, comandada pelo capitão Uriangê Holanda. Repara no eco. Luzes que ninguém explica. Gente apavorada. E o Estado entrando em campo. Entende? Os forças militares foram em campo. A versão oficial encerrou dizendo que não foi encontrado nada de anormal. Mesma frase, né? Só que anos depois, o capitão Holanda quebrou o silêncio e contou outra história. Que a equipe dele sim fotografou e filmou objetos fazendo manobras impossíveis e que havia centenas de fotos guardadas. Eu vou dizer o que eu acho desse caso, que agora é minha opinião. O caso Operação Prato, a gente tá falando de 1977. Então, cara, não tinham drones naquela época. As câmeras realmente eram câmeras primárias. Mas você tinha Super 8, que foi uma qualidade boa, né, na época. Mas o que a gente tem ali não é só as filmagens
imagens que a gente sabe que não eram drones, ok? A gente tem relatos e pessoas queimadas. Várias pessoas queimadas em regiões diferentes. Então, cara, isso realmente me impressiona, porque por que as pessoas se auto-queimariam, né? Troco de quê? Pessoas diferentes com manchas na pele de queimadura. Enfim, é uma coisa que me impressionou e eu acho que é algo inexplicado. Realmente, não tem como explicar aquilo. Então, da próxima vez que um órgão oficial te disser que nada aconteceu, você acredita de primeira? Mas o caso que importa pra história de hoje é outro, né? Porque o que mudou tudo na vida do Mike não foi o que ele viu no céu, foi quem começou a aparecer no chão depois. Os visitantes. Olha a sequência de eventos, né? Na ordem, tá? Primeiro, o avistamento viraliza. O Mike salta ali de cerca de 46 mil seguidores para mais de 2,1 milhões em pouquíssimos dias, né? De um dia pro outro, praticamente. Então ele vira assunto do Brasil. Aí começa, logicamente, o assédio. Um ufólogo não identificado, dessa vez não é OVNI, né? É um ufólogo não identificado que apareceu na propriedade dele e grava a casa inteira dele, celular na cara, sem pedir licença. O Mike diz que se sentiu violado em todos os sentidos, com razão. Sim. Quem que deu o meu endereço pro senhor? Eu conheço a região, porque eu já fiz muito. Mas e o que o senhor está fazendo na porta da minha casa? Sem a minha autorização, sem me mandar mensagem. Mas eu não respondi, daí porque eu não respondi, você vem na porta da minha casa? Quantas mais pessoas vão vir aqui? Depois vem a parte mais bizarra. O Mike publica nos stories um documento, um tal Comunicado Oficial de Atendimento número 402-2026 DPIE ABIN. Sim, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. No texto, alguém que se diz agente técnico de inteligência convida o Mike para uma reunião, dizendo que quer assegurar seus direitos constitucionais e orientar ele sobre possíveis contatos de agências de inteligência internacionais. E o contato teria sido feito por um perfil pessoal, ao que nenhum órgão público sério faz, ok? Deixa bem claro isso aí pra vocês. E aqui tem o detalhe que faz essa história sair do comum e entrar pro território do arrepio. A ABIN se pronunciou oficialmente, ok? Pra negar. A agência disse em nota que não entrou em contato com o influenciador e que não reconhece aquele documento. Então, cara, vamos lá, pensa nisso por um segundo. A agência de inteligência do país precisou vir a público dizer, não fomos nós. Então quem foi? E é nesse clima que aparecem os 3 carros pretos rodando a chácara. A guarda municipal foi chamada, fez uma vistoria nos arredores e aconselhou o Mike a não receber mais nenhum visitante não identificado. Ele mesmo desabafou que recebeu milhões de mensagens mandando ele apagar o vídeo, dizendo que ele tava mexendo com gente poderosa e que ele ia sumir. Ele disse isso, ok? Muito medo, sério. E tem gente que diz que é mentira ainda, que eu inventei. Gente, eu não sei o que vão fazer comigo. Tem gente em tudo que é canto. Logo depois veio uma luz no céu, recebendo visitas estranhas, um documento falso de uma agência de inteligência e carros pretos na porta. Olha a história, cara, escalando. Se você tá sentindo que já ouviu essa história antes, porque você já ouviu, há mais de 70 anos. A origem dos homens de preto. Vamos falar dos homens de preto de verdade, né? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas não vou falar do filme não, ok? Eu vou falar agora do folclore ufológico, que vieram muito antes do filme, que deram origem ao filme. O arquétipo é sempre o mesmo, né? Presta atenção em como que ele encaixa no Mike. Funciona assim, né? Pouco depois de uma pessoa ver um OVNI, ela recebe a visita de homens estranhos. Geralmente são 3. Chegam num carro grande e preto. A vítima quase sempre tá sozinha em casa, né? A visita acontece rápido, antes de qualquer registro oficial. Eles vêm com um recado. Fica quieto. É isso. Então vamos de novo. 3 visitantes, carro preto, testemunha sozinha, logo depois do avistamento. E aquele recado. Os caras chegam pra falar. Fica quieto, fica calado. Me fala se isso aí não é a história do Mike Leão. De onde que vem isso? Um dos primeiros casos arquétipos é de 1953, com o editor americano Albert K. Bender, que afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores e logo depois recebeu a visita de 3 homens de terno e chapéus pretos que ameaçaram ele. No começo, ele acusou abertamente. Era agente do governo dos Estados Unidos. Ele falou isso publicamente. Mas o caso, cara, que vira pedra fundamental de tudo é o incidente da Ilha Mauro, de 1947. Um homem chamado Harold Dahl estava num barco em Puget Sound, nos Estados Unidos, né? Quando viu 6 objetos em formato de rosca soltarem destroços metálicos. Os fragmentos feriram o braço do filho dele e mataram o cachorro da família. No dia seguinte, o Dahl foi visitado por um homem de terno preto dirigindo um Buick preto que avisou que era melhor ele ficar calado a respeito. E aí vamos lá, cara, pra ficar mais sombrio ainda. 3 dias depois, acontece o avistamento de Kenneth Arnold, que inventou o termo discos voadores. Foi ele que inventou esse termo, né? Flying Saucer. E os 2 oficiais de inteligência do exército que foram investigar a história do Dahl morreram quando o avião deles pegou fogo e caiu. Em 1956, o escritor Gray Barker lançou um livro sobre tudo isso com o título que diz tudo, né? Eles sabiam demais sobre discos voadores. Foi o jornalista e ufólogo John Keel que popularizou o termo Man in Black no artigo de 1967 numa revista chamada Saga. E a teoria dele, cara, era de gelado. O Keel defendia que os homens de preto não eram do governo. Ele achava que eles eram os próprios ocupantes dos OVNIs. Entidades sombrias, né? Que assumiam forma humana pra coagir as testemunhas e fazer todo mundo calar a boca. Tem até relato que dizem ser de 1905 no país de Gales. Homens de comportamento estranho, fazendo perguntas grosseiras, andando em grandes carros pretos. Carros grandes e pretos em 1905 e em 2026 na porta do Mike. De onde veio o filme? E é exatamente desse folclore que nasceu o filme que vocês cresceram assistindo. MIB, Homens de Preto, né? Man in Black, de 1997, com Will Smith e o Tommy Lee Jones, dirigido pelo Barry Sonnenfeld. Na verdade, é a adaptação de uma história em quadrinhos criada pelo Lowell Cunningham, lançada pela pequena Erso Comics
Comics em 1990. Editora que depois foi comprada pela Malibu, foi comprada pela Marvel. E olha que detalhe legal, cara, isso aqui. O Cunningham, o autor, teve a ideia dos quadrinhos quando um amigo apresentou pra ele o conceito de Homens de Preto do governo, né? Quando ele viu uma van preta passando na rua. Ou seja, a comédia leve que a gente acha engraçada, né? Com aquela canetinha que apaga a memória e tal, né? Agente secreto que monitora, aliens vivendo disfarçados entre nós. Isso tudo foi construído em cima de uma teoria da conspiração genuinamente assustadora, com 70 e poucos anos de história real por trás. A diferença é que no filme o agente J e o agente K são os mocinhos. Na vida real, segundo as testemunhas, os Homens de Preto nunca foram os mocinhos. Ó, o vídeo não acabou não, mas só um lembrete. Se você quer acompanhar os bastidores dos casos que a gente tá pesquisando pros próximos vídeos, tem muita coisa legal, segue a gente nesse canal, cara. Vocês vão gostar dos próximos vídeos. Vamos lá. Então o Mike está em perigo? Bom, agora a pergunta que importa, e é que eu prometi no começo desse vídeo. O Mike Leão tá em perigo? Eu vou ser honesto com você e por isso a gente vai olhar pros dois lados. Porque os dois lados são perturbadores de um jeito diferente, né? Vamos lá. Se, e esse se é enorme, tá? Essa coisa dos Homens de Preto tiver algum fundo de verdade, bom, histórico não é nada animador pra quem vê demais. O livro do Gray Barker se chamava literalmente Eles Sabiam Demais. Os dois oficiais que investigaram a Ilha Maury morreram no acidente de avião. E no Brasil, cara, tem o caso mais pesado de todos. Varginha, em 1996. 3 jovens disseram ter visto uma criatura estranha, de olhos grandes, de olhos avermelhados, e logo veio o relato de uma operação militar pra capturar e pra transportar esse ser. Só que o que é sinistro nisso, cara, um dos militares que teria tido contato com a criatura, o soldado Marco Elixerese, morreu poucas semanas depois. A causa oficial foi um processo infeccioso grave, sem nenhum agente externo comprovado. Mas pra comunidade ufológica, coincidência nunca foi engolida, né? E reparem, todos esses casos, as instituições negam tudo. A FAB diz que não viu nada no radar. A BIM diz que não mandou carta nenhuma. Em Varginha, 30 anos depois, em janeiro de 2026, o Exército divulgou um inquérito de mais de 600 páginas, concluindo que nunca houve ET, nunca houve operação e que a criatura era só um morador da cidade agachado na chuva. Caso encerrado oficialmente. Só que, né, e agora vem o calafrio, pros que acreditam, né, essa negação total é exatamente o que o arquétipo prevê. Porque quando você nega, parece que tá, pra galera que acredita muito, quando você tá negando, é uma prova que existe. Então a regra número 1 dos Homens de Preto sempre foi, faça parecer que nada aconteceu. Ok, agora o outro lado, o lado cético, né, que o canal também respeita, né. Tem gente olhando pra essa história e vendo um roteiro perfeito demais. Os seguidores do Mike explodiram de 46 mil para 2 milhões e 100 mil pessoas, ok? Marcas famosas já estão patrocinando, perfis falsos surgiram se passando por ele. Ele já deu entrevista na TV. O documento da BIM tinha formatação irregular e veio de um perfil pessoal, ok? E o arquétipo dos Homens de Preto é tão conhecido, cara, tá em filme, tá em série, tá em quadrinho, que qualquer pessoa, consciente ou não, conseguiria reproduzir os elementos dele. O carro preto, a sensação de perseguição, é um aviso pra ficar quieto. E aí que eu chego no ponto que mais me incomoda nessa história toda. Não importa de que lado você esteja, a experiência do Mike encaixa no roteiro dos Homens de Preto perfeito demais. Porra, ponto por ponto, detalhe por detalhe. 70 anos de relatos do país de Gales em 1905 até uma chácara em Campo Largo em 2026. E o padrão é idêntico. Ou os Homens de Preto são reais ou tem alguma coisa nesses encontros, né? Algo na nossa mente, no nosso medo, na forma como a gente conta essas histórias que vem fabricando o mesmíssimo roteiro há mais de um século. Sinceramente, eu não sei qual das duas hipóteses me assusta mais, cara. A única coisa que eu posso te dizer com certeza é isso. A gente não sabe quem estava dentro daqueles 3 carros pretos. E esse não saber é desde sempre a marca registrada de toda a história de Homens de Preto que já foi contada. Então eu jogo pra você. O Mike Leão tá vivendo um caso real, um roteiro bom demais pra ser verdade. Os carros pretos te convenceram? Ou você acha que tem um drone e um contrato publicitário por trás de tudo isso? Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que tiver aqui, galera. Então é isso, galera. Até mais. Fui. Tchau, tchau, galera. E eu te vejo na próxima.